E a polêmica dessa, que a Carol mencionou, da cobrança de bagagem de mão nos voos nacionais, está dando o que falar e com muita reação imediata do mundo político, que encara nessa discussão uma maneira de conquistar os eleitores. Politicamente, é muito fácil ir contra uma iniciativa, uma intenção como essa. Mas e economicamente? Será que faz sentido as empresas quererem cobrar a bagagem de mão nos voos? Será que isso pode, de fato, reduzir o preço da tarifa aérea? Sobre isso, a gente conversa agora com Ricardo Catanã, ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente nos estúdios da CNN em Brasília. Começo com a pergunta fácil. Você é contra ou a favor da cobrança da bagagem e por quê? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Essa é uma discussão de fato polêmica e eu te respondo de uma outra forma. Eu sou a favor do consumidor poder escolher se ele quer viajar com ou sem bagagem despachada, com ou sem bagagem de mão e ter esses serviços diferentes à disposição para ele poder escolher. Então, eu acho que as pessoas entendendo essa questão, né, de que não há aí uma razão para governo ou legislativo legislarem, né, impedirem essa prática e deixar o consumidor escolher. Eu acho que esse é o grande ponto, né, que a gente pode falar um pouco aqui. Então, aí, Ricardo, então o racional por trás dessa sua afirmação é: se a gente tiver a opção de escolher se eu vou ou não levar uma bagagem de mão, isso quer dizer que hoje, ao não tratar deste assunto, todo mundo está pagando para levar a bagagem de mão, independentemente se você leva ou não dentro do avião? Exatamente, Naka. Hoje as pessoas, né, no modelo tradicional, vamos dizer assim, isso tudo era um pacote incluído, né? Você comprava ali a sua passagem, no que a gente conhecia aí há 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás, no que era feito em Europa, Estados Unidos e o Brasil mais tarde aderiu a esse modelo de desregulamentação, né? Deixando essas escolhas para o consumidor. Então o passageiro comprava uma passagem e vinha ali as peças de bagagem despachada, a alimentação incluída, a bagagem de mão, o bilhete aéreo e tudo mais. E com o fenômeno da desregulação, né, que a gente chama, na Europa, Estados Unidos, ali na década de 80, 90 do século passado, e aqui no Brasil há poucos anos atrás, surgiu o tal do modelo low cost, que a gente ouve muito falar, né? E o que esse modelo trouxe aí de inovação? Começou a identificar que o passageiro teria interesse de comprar ali a passagem para viajar de um lugar para o outro e passou a vender uma série de serviços desagregados. Então, a reserva do assento dentro da aeronave, para sentar na janela, no assento mais à frente ou no corredor. Essas empresas identificaram diferentes preferências de diferentes tipos de consumidores e passaram aí, então, a oferecer tarifas bastante interessantes. Naka, essas são as empresas que mais crescem no mundo. Hoje, 35% dos passageiros no mundo viajam nessas empresas, que já não são mais low cost, são as ultra low cost, né? Porque para diferenciar um pouco do modelo que era tradicional e que se hibridizou, né? As empresas também do modelo tradicional aprenderam com as empresas ultra low cost e passaram também a trazer uma série de questões que eram próprias do modelo low cost para os seus modelos. Então a gente vê hoje aí majoritariamente no mundo inteiro as empresas cobrando por assentos, cobrando por alimentação, por itens de conforto e tudo mais. Então isso, o que a gente pode concluir é que os passageiros, na verdade, eles estão dimensionando o tipo de serviço, né, que tem sido oferecido por essas indústrias. Então as low cost crescem muito e aqui no Brasil agora, mais recentemente, o que a gente viu é justamente a entrada de empresas ultra low cost aqui no mercado internacional que passaram a oferecer, né, esses serviços mais desagregados com tarifas bastante atraentes e as empresas brasileiras querendo ir e oferecer concorrência e tudo mais frente à concorrência dessa empresa low cost. Ricardo, por que te parece tão complexo fazer o consumidor brasileiro ou sul-americano? Não, sul-americano não, porque o chileno já tem esse valor no seu mercado. Por que o consumidor brasileiro tem dificuldade em
em aceitar ou em topar esta possibilidade. E aí eu vou fazer uma comparação simplória, que talvez seja inadequado, não sei. Mas assim, imagina que todo mundo está habituado a ir em rodízio, em churrascaria rodízio. Você paga um valor e tem tudo ali, tem, né, o prato principal, as saladas, o buffet, as carnes, enfim, às vezes até a sobremesa. É um valor muito maior do que se eu for num restaurante, escolher aquele prato, aquela bebida, eventualmente não quero a sobremesa. Por que o consumidor no restaurante entende isso e consegue atribuir valor e no setor aéreo parece ser tão complexo? Esse é um bom ponto, né? O consumidor, ele já sabe fazer escolhas sofisticadas, né? Inclusive em questões de tecnologia, se o seu telefone tem quantos gigas ali de memória, enfim, uma série de outras facetas que aquele aparelho pode ter, o seu contrato com a empresa de telefonia pode ter, enfim, Wi-Fi ou não, enfim, uma infinidade de questões e o consumidor sabe fazer essa escolha. Então, é importante que as pessoas entendam, né? Porque tem muito do susto também. Né? Essa questão da tarifa basic, né? Que está sendo chamada, no mundo inteiro se adota mais ou menos esse nome, né? As empresas aéreas, as pessoas ficam com o receio de que esse será, a partir de então, o único tipo de serviço oferecido. E o que nós temos visto lá fora é que são algumas tarifas do voo, normalmente as ultra promocionais, que as empresas aéreas lançam sem a franquia de bagagem despachada, sem a franquia de bagagem de mão. Eu cito até um exemplo dessa discussão que aconteceu, essa mesma discussão que a gente está tendo aqui agora, Naka, aconteceu nos Estados Unidos, quando as empresas tradicionais, as legacy que a gente chama, né, as Big Four, para poder justamente concorrer com as empresas ultra low cost norte-americanas, elas lançaram essa tarifa basic lá nos Estados Unidos. Isso não tem muito tempo, tem alguns anos. E a reação lá não foi diferente daqui. Consumidores reclamaram, associações, com detalhe de que ninguém pediu regulação e o Congresso lá não ameaçou regular o assunto, né? Essa é uma diferença também cultural que a gente tem que entender aqui. Mas foi interessante ver, Naka, que o CEO da American Airlines, ele teve que vir a público, inclusive, para explicar a medida e a explicação dele foi interessante. Ele falou assim, olha, nós gostamos aqui de oferecer um serviço diferenciado para o nosso consumidor leal, né? Os nossos que têm a nossa fidelidade e tudo mais. Nós estamos lançando essa tarifa basic para concorrer com as empresas ultra low cost, mas nós pedimos e recomendamos que os nossos consumidores leais continuem comprando as outras tarifas, ou seja, estou lançando aqui um produto mais barato, mas continuem comprando aquele que já vem um bundle, que já vem a bagagem de mão e tudo mais. E por que isso? Tem também uma razão operacional, viu, Naka? Depois da desregulação das franquias de bagagem despachada, que a ANAC fez alguns anos atrás e que ainda é objeto de muita dúvida e questionamento, que a gente viu, né? As pessoas que antes despachavam passaram a levar o que pudessem a bordo e, às vezes, quando o voo está lotado, não cabem todas as bagagens. Então, essa é uma queixa frequente, a gente vê as pessoas reclamarem. Essa tarifa basic, né, ela também serve para ordenar um pouco esse fluxo. E lá fora também acontece assim, né? São poucas tarifas no voo que são vendidas, os passageiros normalmente embarcam por último, sem a bagagem, só com itens de mão que podem levar no pé, e isso, portanto, pode ser usado pelas empresas para melhorar ali a gestão do seu embarque. Então, para além de aspectos comerciais ali, de poder oferecer uma tarifa ainda mais atraente para aquele consumidor que queira viajar ou que compre uma bagagem, né, ele pode fazer isso também, comprar uma bagagem despachada com essa tarifa basic, ele vai só com o item de mão que vai debaixo do assento à frente. Então, aumenta-se o cardápio de opções para o consumidor, para o passageiro. Então, essa é uma questão que gera muita dúvida, é importante a gente estar aqui para esclarecer, é importante que as próprias empresas possam também vir a público, né, para explicar o produto, o serviço que estão oferecendo e a julgar pelo que acontece no resto do mundo, né, NAC, que é o crescimento aí dessas empresas ultra low cost. Tem muita gente que reclama, eu tenho que pagar por tudo separado e tal, mas são as que mais crescem, né? Eu pessoalmente já paguei uma passagem de Londres para Berlim apenas 1 centavo de libra numa dessas promoções malucas e não tinha direito a absolutamente nada. Teria até de pagar, por exemplo, o check-in se não fosse eletrônico. A gente conversou com o Ricardo Catanã, ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, sobre esta polêmica, mas interessantíssima, sobre as tarifas aéreas e a bagagem de mão. Obrigado, Ricardo. Bom fim de semana.
Prazer, obrigado. Tchau, tchau.